Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa inteiramente dedicado a informar e promover os direitos e legítimos interesses dos consumidores cabo-verdianos para que os seus direitos sejam respeitados e as relações de consumo sejam mais justas. E para esta missão, a ADECO conta com o seu apoio, porque afinal, consumidores somos todos nós. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. 22 de março celebrou-se o Dia Mundial da Água. O cidadão António Pedro Silva chama a atenção para a necessidade de preservação e aproveitamento dos diques e reservatórios de água em São Vicente. Gustavo Ramos aborda o tema 22 de março, Dia Mundial da Água. Delegação da ADECO na Ilha de Boa Vista marca o mês do consumidor com a realização de mais uma atividade em parceria com a Câmara Municipal local. Informação jurídica: saiba se um filho pode perder o direito à herança. A ADECO responde a um consumidor que esteve perante um caso de venda casada. Em Minuto do Consumidor, saiba como solucionar os conflitos de consumo. Mito ou verdade sobre a ADECO? Saiba se a ADECO é uma autoridade. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o dever de solicitar os termos de garantia de serviços e produtos por escrito e definidos em contrato. Em Educação Financeira, Semana Global do Dinheiro. Como podemos ajudar nossas crianças a terem um futuro financeiro saudável? Consumo Consciente, 5 de abril, Dia Internacional da Consciência. Entenda porque o consumo consciente é o caminho para um futuro sustentável. E por último, a importância de associar-se à ADECO. Celebrou-se no passado dia 22 de março o Dia Mundial da Água. Este ano teve o tema dedicado à preservação dos glaciares, que desempenham um papel vital na garantia de água potável, agricultura, energia e ecossistemas globais. Trazendo o tema para o contexto cabo-verdiano, o cidadão e associado da ADECO, António Pedro Silva, aproveita a ocasião para destacar a importância da preservação dos diques, que também desempenham um papel relevante tanto a nível da agricultura como também no controlo da drenagem de águas pluviais, especialmente em regiões urbanas, evitando que chuvas fortes causem alagamentos nas ruas e bairros. Comemorou-se no passado dia 22 de março o Dia Mundial da Água, uma data de extrema relevância e que deveria merecer a maior das prioridades em Cabo Verde. Este ano, as Nações Unidas adotaram como lema a preservação ou proteção dos glaciares, também denominados de geleiras no Brasil. Os glaciares são das maiores fontes de água potável do mundo. Tem uma enorme quantidade de água que é utilizada das mais diversas formas, na agricultura, no consumo humano, etc. Cerca de 2 bilhões de pessoas dependem dessa água. Glaciares que são gelo compactado só existem nas zonas muito frígidas, nos polos, na Groenlândia e em montanhas muito elevadas. No caso de Cabo Verde não temos glaciares ou geleiras. Poderemos ter as geladeiras, mas podemos aproveitar a água. Em particular, a pouca água das chuvas, que é muita água, que infelizmente é, por exemplo, em ilhas como São Vicente, praticamente encaminhadas para o mar para provocar inundação na cidade. Infelizmente, ou felizmente, no passado, 30, 40 e mais anos, construíram uma grande quantidade de diques, que neste momento, por falta de manutenção, estão degradados, assoreados ou mesmo danificados. Urge uma intervenção urgente para reposição da capacidade de captação e de infiltração de água desses diques. Igualmente, temos uma potencialidade enorme, como, por exemplo, estradas como essas, que podem funcionar como enormes diques, mas que, infelizmente, fazem essas estradas e fazem aberturas para a água ser encaminhada para o mar. É um desperdício. Com pequenas obras nesses diques, que algumas pessoas podem fazer, pode-se rapidamente reter uma grande quantidade de água para alimentar os lençóis freáticos, criar condições de agricultura e criar pós-trabalhos sustentáveis. Para concluir, apelava às autoridades, no sentido de agirem, da recuperação desses diques, para não só prevenir inundações, por exemplo, no caso da cidade de Mindelo, como também garantir maior infiltração de água para apoio à agricultura, bem como para desenvolvimento agrícola.
E pode-se utilizar mão de obra local, os materiais locais. Não precisamos de grandes obras de construção civil, de grandes empresas. Pedras temos à vontade, terra temos à vontade. Logo pode-se fazer muito com pouco. A água está presente na superfície da Terra nos estados gasoso, líquido e sólido. Pode ser encontrada no subsolo, na atmosfera e em todos os seres vivos. O corpo humano tem na sua constituição cerca de 80% de água, enquanto que o planeta Terra é coberto por aproximadamente 75%. Além do mais, a água desempenha funções vitais na natureza. Mantém a umidade do ar, conserva a vida das plantas e garante que a Terra seja um local habitável. Desde 1992 comemora-se 22 de março o Dia Mundial da Água. E neste tempo de antena, Gustavo Ramos fala-nos acerca desse líquido que tem contribuído para a manutenção da vida no planeta. A ADECO, enquanto associação que trabalha de forma afincada na luta pelos direitos dos consumidores em Cabo Verde, enfatiza nesta edição de mais um dos seus programas informativos a celebração de uma data extremamente relevante e que tem tudo a ver com a causa dos consumidores, pois, sem a qual a vida no planeta Terra não seria minimamente possível. Estamos a falar, pois claro, da água. Comemora-se a 22 de março o Dia Mundial da Água, uma efeméride que, tal como as outras que temos abordado ao longo dos últimos meses, foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Aconteceu a 22 de março de 1992, durante a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Portanto, caro consumidor, neste ano de 2025, celebram-se 33 anos que a data passou a ser comemorada. Trata-se de um momento que serve para lembrar a importância do uso sustentável desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, algo que requer algum esforço coletivo para se evitar a poluição e a contaminação das águas. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos no planeta Terra, quais sejam líquido, sólido e gasoso. Como se sabe, estamos a pronunciar acerca de um recurso natural vital para a sobrevivência humana. Tanto é que o corpo humano tem na sua constituição cerca de 80% de água, enquanto o planeta Terra é coberto por aproximadamente 75% de água. Isso para vermos a importância que esse líquido tem para a humanidade. Se formos mais detalhistas, podemos constatar que 97,5% da água do planeta é salgada e está nos oceanos e mar. 2,5% da água do planeta é doce, onde somente 0,3% da água doce é acessível para o consumo humano. A maior parte da água doce está congelada em geleiras e calotas polares. O resto dessa água doce pode ser encontrada em aquíferos subterrâneos, o que dificulta o acesso humano. Caro consumidor, alguma vez já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos da Água? Pois é, ela existe desde 22 de março de 1992. A ONU, além de instituir o Dia Mundial da Água, aproveitou para divulgar a Declaração Universal dos Direitos da Água, que contém 10 artigos. O documento estabelece princípios para o uso da água, como a não poluição e o não desperdício. Em linhas gerais, os 10 artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos da Água podem ser resumidos da seguinte forma. 1. A água faz parte do património do planeta. 2. A água é a seiva do nosso planeta. 3. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. 4. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. 5. A água não é somente herança de nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. 6. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico, precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. 7. A água não deve ser desperdiçada, poluída nem envenenada. 8. A utilização da água implica respeito à lei. 9.
A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades da ordem econômica, sanitária e social. 10. O planeamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. Já em 2010, a Assembleia Geral da ONU reconheceu o direito humano à água e ao saneamento. A Organização das Nações Unidas considera que o acesso à água potável e ao saneamento básico são aspectos fundamentais para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos. Ao longo das décadas, muito se tem ouvido que a água é um bem essencial e que merece ser preservada, poupada e jamais desperdiçada. Além de garantir o funcionamento adequado do nosso corpo, a água é importante para os seres humanos em vários outros aspectos, tais como preparação de alimentos, higienização da casa e do corpo e irrigação das plantas. Relembramos, uma vez mais, algumas medidas que podem e devem ser adotadas para que esse líquido que tão bem nos faz seja cuidado. Reduzir o tempo do banho, desligar a torneira ao escovar os dentes, consertar fugas de água, verificar e corrigir vazamentos, reaproveitar a água para regar as plantas, lavar o quintal ou o terraço e descargas sanitárias. Com foco na poupança da água, o tema mundial do Dia da Água em 2025 é a preservação das geleiras. O objetivo é alertar para a importância das geleiras e para a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. Pode-se notar que o derretimento das geleiras está a acelerar devido às mudanças climáticas. O degelo altera o clima da água, causando inundações, secas, deslizamentos de terra e elevação do nível do mar. Temos que ter em conta que a água de degelo é essencial para a agricultura, indústria, produção de energia limpa e ecossistemas saudáveis. E a preservação das geleiras é uma estratégia de sobrevivência. Mas então, o que o mundo pode fazer para preservar as geleiras? Reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, gerenciar de forma sustentável e eficiente a água de degelo, trabalhar juntos para colocar a preservação das geleiras no centro dos nossos planos para enfrentar as mudanças climáticas e a crise global da água. Infelizmente, a água não se encontra disponível para todos nas mesmas proporções. Recomenda-se que, no mínimo, sejam ingeridos 2 litros de água diariamente. Há quem tenha a possibilidade de ingerir 2 ou mais litros, mas em contrapartida, sobretudo no continente africano, há indivíduos que vislumbram sérias dificuldades nesse sentido. Dados da ONU apontam que 4,5 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento seguro no mundo. Cerca de 2,1 bilhões de indivíduos não têm acesso à água potável em casa. A Organização das Nações Unidas prevê que, em 2030, a população mundial necessitará de 40% a mais de água. Daí a necessidade gritante de entendermos que estamos a falar de um problema global, que não é superficial e que, se não tivermos em consideração um raciocínio lógico, estaremos a complicar não só a nossa vida, mas também a colocar em causa a sobrevivência das próximas gerações. Com o aquecimento global, a pouca água que nos resta tende a ficar cada vez mais escassa. Lembre-se, a água não é somente uma herança dos nossos antecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A Câmara Municipal da Boa Vista, em parceria com a Associação para a Defesa do Consumidor, realizou um workshop sobre os direitos do consumidor no auditório da Escola Secundária da Boa Vista, em celebração à Semana do Consumidor.
Dividido em 2 momentos chaves, o evento teve como temas centrais estilos de vida sustentáveis e direitos do consumidor. O agrónomo Edi Silva apresentou soluções para reduzir desperdícios e adotar práticas de consumo consciente, partilhando dicas de sustentabilidade e economia. Na segunda parte, Valdir Alves esclareceu os participantes sobre os direitos e deveres dos consumidores, abordando o papel crucial das autarquias e do governo na defesa dos munícipes. O vereador Henrique Correia destacou a necessidade de fomentar a consciencialização sobre o consumo responsável, encorajando a escolha de produtos locais e sustentáveis, a diminuição do uso de plásticos e o apoio a empresas que se comprometam com a conservação ambiental. O evento teve como propósito refletir sobre as decisões do consumo e o seu impacto ambiental, convidando todos a unirem esforços na construção de um futuro mais sustentável. Um filho pode perder o direito à herança? Preste atenção à rúbrica Informação Jurídica e saiba a resposta com a jurista Shirley Graça. Em regra, os filhos têm direito à herança deixada pelos pais. Porém, existem exceções que podem impedir que um filho herde. Mas que exceções são essas? São a indignidade e a deserdação. Portanto, um filho pode perder o seu direito à herança se for declarado indigno ou se for deserdado. A indignidade pode ser declarada judicialmente a requerimento de qualquer interessado na sucessão, como demais filhos, cônjuge, etc. A indignidade pode ser requerida quando acontece as seguintes situações. Se o filho for condenado como autor ou cúmplice de um homicídio ou tentativa de homicídio contra o de cujos, ou seja, o pai ou a mãe, contra o cônjuge deste, podendo ser a madrasta ou o padrasto, contra descendentes destes, no caso outros filhos, netos, bisnetos, contra ascendentes, portanto os próprios avós, bisavós, ou ainda contra o adotante ou adotado do pai ou da mãe. É também fundamento da indignidade a condenação por crimes contra a honra contra as mesmas pessoas, se a estes crimes corresponder pena da prisão superior a 2 anos. É ainda fundamento se o filho dolosamente induzir o pai ou a mãe a fazer, revogar ou modificar o testamento. Quando o filho dolosamente subtraia, oculta, falsifica o testamento, antes ou depois da morte do pai ou da mãe, ou que se aproveite de algum desses factos, ou ainda quando o filho dolosamente não tenha prestado a esse pai ou a essa mãe os devidos cuidados que este precisava em vida, desde alimentação, habitação, saúde e vestuário. E, pelos mesmos motivos da indignidade, o filho pode ser deserdado pelo próprio pai ou a mãe em vida no testamento. Assim, é essencial compreender que, embora o direito à herança seja garantido por lei, ele também é condicionado pelo comportamento do herdeiro. Um consumidor foi a um restaurante e constatou que, para permanecer ali, teria que fazer um consumo mínimo. O consumidor quer saber como deveria agir perante este caso. A DECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Estamos perante um caso de venda casada, que é a venda em que o consumidor é obrigado a adquirir um determinado bem ou serviço juntamente com um outro. Esta prática é um risco nas relações de consumo, pois traz uma série de prejuízos para consumidores. Mesmo assim, ainda é possível encontrar estabelecimentos comerciais que usam dessa ação para obrigar consumidores a consumir aquilo que não desejam e assim pagarem por 2 produtos diferentes. É proibido aos fornecedores ou prestadores de serviços de condicionar o fornecimento de um produto ou a prestação de um serviço ao fornecimento ou prestação de um outro produto ou serviço. Esta prática, que muitas vezes acontece, é uma prática proibida pela Lei de Defesa do Consumidor, isto porque viola o direito do consumidor à proteção dos seus interesses econômicos, ou seja, não pode uma relação de consumo ser feita de tal forma que venha a prejudicar o consumidor. Nenhum consumidor deve ser obrigado a consumir o que não deseja dentro de um estabelecimento comercial. Por isso, a consumação mínima em qualquer circunstância é uma prática ilegal.
Estando perante uma situação do tipo, o consumidor deve denunciar este estabelecimento comercial, a fim de fazer valer os seus direitos enquanto consumidor. Consumidor, está ou já esteve perante algum conflito de consumo? Então preste atenção à rúbrica Minuto do Consumidor e saiba como resolver, quais as fases do processo e que entidades é possível recorrer em caso de conflitos de consumo. Minuto do Consumidor. Uma relação de consumo envolve diferentes intervenientes. Você, o consumidor, o fornecedor ou prestador de serviços e, em alguns casos, outros intermediários. Essa dinâmica pode gerar conflitos por diversos motivos, como atrasos na entrega de produtos, produtos com defeito, serviços mal executados ou até mesmo o uso inadequado do produto. Diante destas situações, é essencial que tanto os consumidores quanto os fornecedores saibam como agir, sempre respeitando os direitos do consumidor. Algumas empresas possuem o serviço de apoio ao consumidor, responsável por receber reclamações e buscar soluções. Se enfrentar um problema de consumo, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa. Ao reclamar, explique detalhadamente o ocorrido e apresente documentos como recibos, pedidos, certificados de garantia e contratos. Anote o nome e o cargo da pessoa que o atendeu para referência futura. Se a situação não for resolvida diretamente com o fornecedor, você pode recorrer à ADECO, a Associação para a Defesa do Consumidor. A ADECO disponibiliza um gabinete jurídico que auxilia os consumidores associados na resolução de conflitos, buscando sempre um acordo justo entre as partes, com foco na proteção dos direitos e interesses dos consumidores. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu nem vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente, boy. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa que não estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode, não é coisa, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, este tem que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, um estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Então não vai. Então não vai, direto para lá, não vai? Então não vai. Atenção passageiros. Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Também pensado, bem pensado. Vino de todo crioulo, no como passei, pedi Deus para levar no tetiga.
Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o dever de solicitar os termos de garantia de serviços e produtos por escrito e definidos em contrato, com a jurista Janilson Oliveira. Todo produto possui garantia fornecido pelo fabricante ou pelo fornecedor contra defeitos de fabricação. O prestador de serviços ou fornecedor de bens móveis não consumíveis, como por exemplo um eletrodoméstico, está obrigado a garantir o seu bom funcionamento por um período nunca inferior a 1 ano. E para os bens imóveis, a garantia mínima de 5 anos. O consumidor, para comprovar a garantia de que tem direito, deve guardar o certificado e os recibos de compra. Porque com o certificado e os recibos vai comprovar onde, qual foi o preço e quando comprou o produto ou adquiriu o serviço. Isto será usado como meio de prova. Por esta razão, guarde sempre o certificado e os recibos de compra. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. De 17 a 23 de março, assinalou-se a 13ª edição da Semana Global do Dinheiro. O objetivo é aumentar a conscientização sobre a importância da educação financeira para crianças e jovens ao redor do mundo. Mas como podemos ajudar as nossas crianças a ter um futuro financeiro saudável? Quem nos fala sobre é a economista Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. Semana Global do Dinheiro. Como podemos ajudar as nossas crianças a terem um futuro financeiro saudável? A Semana Global do Dinheiro aconteceu no mês de março e é uma iniciativa mundial que busca conscientizar crianças e jovens sobre a importância da educação financeira desde cedo. Ensinar nossas crianças a lidar com o dinheiro de forma responsável pode prepará-las para um futuro mais seguro e equilibrado. Como podemos ajudá-las? Ensine a origem do dinheiro. As crianças precisam entender que o dinheiro não aparece do nada e que é resultado do trabalho e do esforço das pessoas. Mostre a importância de poupar. Criar um cofrinho ou abrir uma pequena poupança pode incentivar o hábito de guardar parte do que recebem. Explique que economizar hoje pode ajudar a realizar sonhos no futuro.
Demonstre como planear gasto ao dar mesada ou pequenas quantias. Oriente sobre como distribuir o dinheiro entre necessidades, lazer e economia. Use jogos e atividades lúcidas. Jogos de tabuleiro, desafio de economia e brincadeira sobre dinheiro podem tornar o aprendizado mais divertido e eficaz. Dê exemplo. As crianças aprendem muito observando os adultos. Se eles viram você planeando suas finanças, evitando desperdício e fazendo compras conscientes, irão repetir esses hábitos. Ao ensinar desde cedo sobre dinheiro, ajudamos nossas crianças a tomarem decisões mais inteligentes no futuro e a construírem uma relação saudável com as finanças. Vamos juntos aproveitar a Semana Global do Dinheiro para promover mais conhecimento e responsabilidade. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. 5 de abril, Dia Internacional da Consciência. Entenda porque o consumo consciente é o caminho para um futuro sustentável, com Kathleen Silva na rúbrica Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. Vamos exercitar a sua consciência hoje? Isto porque no Dia Internacional da Consciência nós queremos que você entenda porque o consumo consciente é um caminho essencial para termos o suficiente para todos, para sempre. Gente, vamos exercitar a sua consciência hoje? Isto porque no Dia Internacional da Consciência nós queremos que entenda porque o consumo consciente é um caminho essencial para termos o suficiente para todos, para sempre. Conhecimento, compreensão, lucidez, discernimento. Mas afinal você sabe o que é consciência? Já pensou na importância de refletirmos sobre as nossas ações que muitas vezes praticamos no piloto automático? Nesta semana comemora-se o Dia Internacional da Consciência, celebrado em 5 de abril. E convidamos você, ouvinte, a exercitá-la para que possamos construir juntos uma sociedade cada vez melhor para todos. Mas o que é consciência? É o que difere o ser humano dos animais. Essa capacidade de pensar, de refletir e analisar os nossos atos foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade e continua sendo indispensável para o aperfeiçoamento de instituições e para a construção contínua e coletiva de uma sociedade mais justa, igualitária, pacífica e sustentável. Então, consciência permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos do seu mundo interior. Dá sentido à percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. E também há um conjunto de ideias, de atitudes, de crenças de um grupo de indivíduos relativamente ao que têm em comum e ao mundo que os cerca. Mas por que consumo consciente? Considerando a consciência como a habilidade de compreender o impacto das suas ações sobre os indivíduos e o seu entorno, além de uma motivação para a ação, a ADEC promove o consumo consciente praticamente desde a sua fundação. A ADEC adotou o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente nos seus estatutos, justamente por entender que a compreensão sobre os impactos dos hábitos de consumo pode levar a mudanças de comportamentos, que resultem em menos impactos negativos ou maiores impactos positivos para si, para o meio ambiente e para os outros também. Consumo consciente é consumir sem excessos ou desperdícios para que haja o suficiente para todos, para sempre. É consumir com o melhor impacto possível sobre o indivíduo, a sociedade, a economia e o meio ambiente. É contribuir de forma ativa para a sustentabilidade da vida no planeta. E trilhar esse caminho do consumo consciente é mais simples do que parece. Começa antes do ato da compra, quando nos questionamos se precisamos de fato de um novo equipamento eletrónico ou de uma peça de roupa. Passa pela economia de recursos naturais ao recusarmos itens supérfluos por uma menor produção de resíduos e pelo uso prolongado de produtos. Reutilizar, recusar, repensar, reciclar são essas as palavras que nós queremos que ecoam nas vossas consciências. E para saber mais sobre como começar ou se aperfeiçoar nessa jornada contínua, afinal ninguém é um consumidor 100% consciente, acesse ao guia Primeiros Passos e às 6 perguntas do consumo consciente do Instituto Acatu no site acatu.org.br, que eu já acessei e eu recomendo aos nossos ouvintes. Eu fico por aqui, vai exercitando a sua consciência e o consumo consciente também. Até a próxima semana. E
para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Terminamos assim mais uma edição do programa que informa, educa e orienta todos os consumidores cabo-verdianos. Obrigada a todos que estiveram na nossa sintonia durante esses minutos e um agradecimento especial a todos os nossos sócios que contribuem grandemente para o fortalecimento desta causa. E como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 527 3645. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.